Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 25. Mateus 16, versículos 24 a 25. Temos trabalhado durante os cultos da manhã aqui em nossa igreja, já há algumas semanas, o tema Ser Igreja. Ser Igreja. Esse tem sido o nosso tema nos cultos da manhã. São momentos em que a igreja ela pode ter uma reflexão de caráter doutrinário acerca da sua própria identidade, do seu próprio papel, da sua própria missão. E chegamos então na terceira mensagem dessa série, que começamos 4 semanas atrás, mas tivemos já um intervalo na última semana por conta da nossa Assembleia de Membros e também por conta do dia da EBD. Então, depois desse pequeno intervalo, a gente retoma, e o tema para essa manhã é ser discípulo. Ser discípulo. Já falamos sobre ser igreja, dando uma introdução. Também na segunda mensagem falamos sobre ser igreja, no aspecto doutrinário, o que significa a igreja universal, o que significa a igreja local, o que significa fazer parte da igreja. Vimos que a igreja é a comunidade do Evangelho. E agora nós falamos sobre o ser discípulo. Leamos então a palavra do Senhor e vejamos o que ela tem a nos ensinar nessa manhã sobre a nossa vida de discípulos de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, leremos o versículo 24 e versículo 25. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Essa é a palavra de Deus para nós, nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, temos a Escritura aberta diante de nós. Pedimos que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Toca-nos, ó Deus, profundamente, para que vivamos como verdadeiros discípulos de Jesus, que andam nos teus caminhos, que entregam tudo, em prol do nosso Mestre, que abrem mão da sua própria vida, do seu ego, do seu orgulho, para viver uma vida que verdadeiramente te agrada e te honra. Que assim seja na nossa experiência, na nossa vida. Fala conosco, nós precisamos te ouvir. A despeito da fragilidade desse vaso de barro, a despeito, ó Deus, da nossa incapacidade de entender adequadamente a verdade que vem da Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco a partir das palavras da Escritura Sagrada. É a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos desenvolvido um pouquinho esse conteúdo, que é ser igreja. E a igreja, ela é uma comunidade do Evangelho, a igreja é uma comunidade de discípulos. Então, ser igreja é ser discípulo. Ser igreja de Jesus verdadeiramente é ser alguém que segue o Mestre Jesus Cristo, que acompanha os seus passos, que imita a sua vida, que vive em conformidade com a sua lei, que trabalha em prol do avanço do seu reino. Isso é ser discípulo de Jesus. E esse texto que acabamos de ler, ele tem muito a nos ensinar sobre a natureza do discipulado. E é verdade que o discipulado tem 2 lados, é uma moeda com 2 lados. De um lado está a ideia do ser discípulo, e do outro lado está a ideia do fazer discípulos. Evidente que nós só podemos fazer discípulos se primeiro formos discípulos de Jesus. É claro isso. E um verdadeiro discípulo de Jesus, necessariamente, ele fará outros discípulos de Jesus. Fazer discípulo de Jesus não é opcional para quem é verdadeiro discípulo. A grande questão é, qual é a natureza dessa relação de discipulado?
Ou seja, hoje nós não trabalharemos tanto o nosso dever de multiplicar discípulos, ainda que isso jamais possa ser esquecido pela igreja, porque a nossa missão é multiplicar discípulos. Mas a nossa ênfase hoje não é o fazer discípulos, mas o ser um discípulo de Jesus. A gente tem aprendido, queridos, aqui, que a igreja, ou ser igreja, não é apenas participar de uma instituição, frequentar encontros, ou talvez assumir algumas responsabilidades, alguns compromissos. Quando a gente limita a vida da igreja a essas coisas, a gente, na verdade, diz que ser igreja não é propriamente ser, mas simplesmente fazer. Quando, na verdade, queridos, é muito mais importante, muito mais necessário ser do que fazer. Como igreja local, nós devemos nos entender como uma comunidade daqueles que ouviram o chamado do Senhor, foram alcançados por sua graça e agora vivem para seguir o seu mestre. Nós não podemos, então, falar adequadamente sobre o que é ser igreja, sem falar sobre o que é ser discípulo. A igreja é formada por pessoas chamadas a seguir Jesus. E seguir Jesus não é apenas admirá-lo, não é apenas concordar intelectualmente com seus ensinos, muito menos ser um discípulo de Jesus é ser alguém que simplesmente vem buscar algum benefício espiritual dele. Não, ser discípulo de Jesus é muito mais. Ser discípulo de Jesus exige e envolve uma entrega total, completa. É isso que o Senhor Jesus nos desafia aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sim, seguir a Jesus envolve entregar tudo. E o que envolve? O que é entregar tudo? Em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus exige a entrega do nosso conforto, queridos. Esse é o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós abrimos mão do nosso conforto. Então, o primeiro ponto, ser discípulo exige a entrega de nosso conforto. Revisando o versículo 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Note como o texto começa. Se alguém quer vir após mim. Jesus está no momento do seu ministério, meus irmãos, em que grandes multidões o seguem. Jesus é perseguido por muita gente que procura uma cura, muita gente que procura uma novidade, muita gente que procura um sinal. Ele é perseguido por grandes multidões. Mas note, aqui ele apresenta um desafio. Vocês me seguem atrás de sinais. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que segue o mestre, não os sinais do mestre, mas o próprio mestre. Àquela altura ele era perseguido por muita gente que queria algum benefício dele, mas agora estava na hora de dizer o custo desse discipulado, o que envolve ser discípulo de Jesus. Ainda hoje, queridos, me parece que existe uma tensão entre o que devemos entregar e o que podemos receber como discípulo de Jesus. É muito comum nós ouvirmos os testemunhos de vitória depois que alguém recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é verdade? Talvez você já tenha ouvido muitos, talvez você tenha um testemunho poderoso daquilo que Deus fez na sua vida depois da sua salvação. Não é? É muito comum a gente ouvir o seguinte, e veja que eu não estou falando teologia da prosperidade não, tá? Estou falando das nossas igrejas verdadeiramente evangélicas. A gente ouve muito isso, e devemos dar glória por isso. Aquela pessoa que era um alcoólatra, aquela pessoa que tinha um vício terrível, e aí ela é alcançada pelo Evangelho de Jesus, e aí ela pode narrar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Por exemplo,
pessoa, por ser um alcoólatra, vivia uma vida miserável. Ela não conseguia trabalhar em prol da sua família. Ela, tudo que recebia, gastava na bebida. Ela desperdiçava seu tempo, seus recursos, sua energia para alimentar o vício. Mas depois de Cristo, depois da salvação, essa pessoa parou de beber, essa pessoa passou a ser um trabalhador melhor, ela passou a investir a sua vida para o benefício da sua família. A sua família que antes não queria ver esse camarada pintado na frente, porque ele só dava trabalho, só dava problema, só dava alteração. Agora ele é bênção para a sua casa. Agora ele é provedor. Agora ele é líder. Agora ele é alguém que abençoa. Testemunho de vitória. Sem dúvida essa pessoa ganhou muito. Não é verdade? Ao conhecer o Evangelho. E a gente costuma lançar luz sobre essa experiência, e veja, essa é uma experiência verdadeira. E realmente no Evangelho nós ganhamos muita coisa. O grande ponto é quando nós nos esquecemos qual é o verdadeiro prêmio do Evangelho. Para pensar comigo. Se uma pessoa vive a vida inteira no vício, do álcool, das drogas, seja o que for. E a semelhança do ladrão da cruz, no seu último suspiro, ele entrega a sua vida de todo o coração ao Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê na salvação que vem da cruz do Calvário. Essa pessoa será recebida por Deus ou não? Os irmãos não estão convictos, não creem na graça. Vou perguntar de novo. Se uma pessoa que vive uma vida toda torta, toda errada a vida inteira, mas no último momento da sua vida, ela se arrepende dos seus pecados e se entrega a Jesus Cristo pela fé, ela será salva sim ou não? Sim. Claro que sim. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso. Por quê? Porque não é a obra de ninguém que salva. Qual é o verdadeiro prêmio, então, do evangelho do discipulado nessa vida aí? Nesse exemplo do moribundo que recebe a Jesus? A salvação. Esse homem será salvo. Agora, ele não teve o privilégio de viver durante muitos anos, ou alguns anos, a sua nova vida. A nova vida que há em Cristo Jesus. O maior prêmio do Evangelho é Deus em nós, é Cristo em nós, que gera transformação. Agora, o que nós não podemos deixar de falar, nem sermos desonestos aqui, é alertar que essa transformação tem um preço a ser pago. Porque nós vivemos num mundo que odeia o nosso Salvador, nós vivemos num mundo que odeia os valores do reino. A gente fala, aquele homem não conseguia trabalhar, acordava de manhã com a cachaça. Agora ele é um trabalhador e ele provê a sua família. Glória a Deus, ele ganhou prosperidade, inclusive financeira. Isso é a verdadeira teologia da prosperidade, né? Trabalha. Vai trabalhar, meu filho, não é? O cara não trabalhava, agora ele trabalha. Agora que ele trabalha, ele sustenta a sua casa. Deus deu prosperidade. Mas ele perdeu. Perdeu o quê? Perdeu tempo lá atrás na velha vida? Sim, mas ele perdeu mais coisa que às vezes a gente não percebe. Ele tinha um círculo de amizades. Perdeu. Ele tinha um grupo de aceitação, que agora ele não tem mais. Perdeu. Ele tinha um modelo de vida desregrada que era para ele muito fácil. Agora, meu filho, tudo é difícil. Perdeu. Ele voltou para sua casa e ele encontrou uma mulher e os seus filhos que ele precisou reconquistar. Perdeu. Tempo, esforço. Não é verdade? A gente só olha o lado bom. Só que a gente esquece tudo aquilo que envolve perda. Eu e você perdemos por conta da vida cristã. Perdemos.
Você é empresário, você perde, porque o teu vizinho, ele faz todo tipo de artimanha, de ajuste, de estratégia, para se dar bem. Você não faz, você anda em retidão, você é honesto. Você olha do lado as pessoas se curvando a qualquer tipo de vento ideológico, de teses humanas, e você diz, não, isso aí vai contra os valores do Evangelho, não me submeto a isso. Ah, mas então você não faz parte do nosso grupo, no contexto do trabalho, e aí você perde promoção, você perde oportunidade, você perde posição, e às vezes até mesmo perde o emprego. Ou não? Se nunca acontece com você, talvez seja porque você nunca brilha a luz de Cristo lá onde você trabalha. Aí você tem que tomar cuidado para ver se você de fato é um discípulo de Jesus ou não. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, não tinha uma reunião que eu não saía daquele lugar orando assim, Deus, me dá uma forma de eu atingir esse mesmo resultado sem fazer o que esses caras mandaram eu fazer. Não é? Inclusive, se você quiser um conselho de amigo, nunca acredite no gerente do banco. Ele pensa nele primeiro. Agora, esse cara também tem família, não é? A gente não pensa assim? Ele tem que levar o sustento para a casa dele. A grande questão é quais valores ele torce para fazer isso. Eu e você não temos autorização para flexibilizar nenhum dos nossos valores, para mudar nenhuma vírgula da nossa doutrina. Isso é ser discípulo de Jesus. E isso envolve entrega, perda. Entende o que eu quero dizer aqui? O nosso conforto se perde por causa do seguimento de Jesus. Aquelas multidões que iam atrás de Jesus queriam o quê? Milagres, sinais, maravilhas. Mas essa mesma multidão foi que clamou, crucifica-o, crucifica-o. Porque jamais teve um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas os seus discípulos não, eles são chamados a viver próximo de Jesus. Em alguns momentos do ministério de Jesus, até os fariseus seguiam a ele. Eles se aproximavam, observavam, interrogavam, até admiravam o seu ensino, mas jamais foram discípulos verdadeiros. Em outras palavras, o que Jesus nos diz aqui é o seguinte: eu não quero vocês na lógica da multidão, eu quero vocês na lógica do discipulado. Eu não quero vocês simplesmente sendo mais um nesse bando, eu quero vocês como amigos, como pessoas próximas. Comentando esse texto, William Hendricks diz o seguinte: se alguém deseja ser considerado como um adepto meu, na verdade ele reescreve, ele parafraseia o texto, deve de uma vez por todas dar adeus a si mesmo, aceitar decisivamente a dor, a vergonha e a perseguição por amor de mim e da minha causa, e então seguir-me e continuar seguindo-me como meu discípulo. Muito interessante, porque esse comentarista, na sua paráfrase, ele substitui a palavra cruz, no texto original, por dor, vergonha e perseguição. É muito interessante porque nós olhamos a cruz simplesmente como um símbolo religioso, não é verdade? Você vê uma cruz, o que você deduz que tem ali? Uma igreja, uma comunidade cristã de algum tipo, de alguma denominação. A cruz é simplesmente um símbolo religioso para nós. Agora, para esses homens que ouviram essas palavras de Jesus, a cruz era um símbolo de morte. A cruz era um símbolo de sofrimento. Às vezes a gente acha que só Jesus foi crucificado. Claro que não, irmãos. Com ele já tinha mais dois, né?
e os outros 2 eram criminosos de verdade. Jesus não era. Jesus era um inocente, morrendo pelos injustos. Mas ao seu lado, havia 2 ladrões, que estavam ali sendo punidos pelos seus crimes. Mas uma punição absolutamente cruel, terrível. A crucificação, ela não era enfrentada por nenhum cidadão romano. Era proibido crucificar um cidadão romano. O cidadão romano não poderia passar por esse tipo de execução, em hipótese alguma. Tamanho o sofrimento, a dor e a vergonha. A crucificação era utilizada pelos romanos, sobretudo como um instrumento de intimidação. Quando rebeliões estouravam no território do Império Romano, normalmente, após essas rebeliões serem debeladas, derrotadas, os soldados do Império erguiam várias cruzes e crucificavam várias pessoas, como uma demonstração de força, de poder e uma sinalização. Se você fizer uma gracinha, igual esses caras aí, vocês vão acabar no mesmo lugar. Era uma forma de intimidar, era uma forma de oprimir ainda mais o inimigo. Pense nisso. Jesus nos chama a tomar a nossa cruz. Seremos oprimidos, seremos humilhados, seremos perseguidos. E tudo isso é um grande privilégio. Ser discípulo de Jesus envolve abrir mão do conforto. É muito interessante porque, quando nós olhamos cada pedacinho desse texto, nós podemos identificar daqui alguns princípios. E eu quero seguir aqui o ensino do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Mateus. Quando a gente olha esse texto e cada pedacinho dele, a gente pode destacar 5 princípios sobre o discipulado. Primeiro, o discipulado é um chamado pessoal. Se alguém, esse alguém tem nome, esse alguém tem individualidade, esse alguém tem uma vida, e essa vida deve ser entregue ao Senhor Jesus. O discipulado é um chamado pessoal. Eu não sigo a Jesus porque minha mãe segue. Eu não sigo a Jesus porque meu pai seguiu. Eu não sigo a Jesus porque eu sou da 3ª, 4ª, 5ª geração de crente. Não, eu sigo a Jesus porque Ele me chamou e eu respondi a esse chamado. A nossa vida cristã não encontra nenhum fundamento na vida cristã de outro. Ainda que vivamos como comunidade, como corpo e como família na fé, a realidade é que a responsabilidade pelo meu discipulado é minha. A responsabilidade pelo teu discipulado é tua. O teu pai não pode seguir a Jesus por você. Sua mãe não pode seguir a Jesus por você. O teu marido não pode seguir a Jesus por você. A tua esposa não pode seguir a Jesus por você. Os teus irmãos não podem seguir a Jesus por você. A tua igreja não pode seguir a Jesus por você. O teu pastor não pode seguir a Jesus por você. Porque o discipulado é um chamado pessoal, dirigido exclusivamente a você. Jesus te chamou pelo nome. E você deve agora responder. Eu e você devemos hoje e sempre responder com sim, responder positivamente ao chamado, ao seguimento de Jesus. Em segundo lugar, o discipulado é um convite para uma relação pessoal. Se alguém quer o quê? Vir após mim. O que é vir após mim? É muito interessante a construção do texto, porque o narrador, ele deixa claro que Jesus disse aos seus discípulos. Por definição, discípulo é um seguidor. E ele diz, olha, vocês são discípulos já, ó, tá vendo? Aprendam o seguinte, se mais alguém quiser se tornar meu discípulo, esse deve me seguir. Me seguir. Na antiguidade, os pastores iam à frente do rebanho, não atrás. A gente está acostumado a ver
vaqueiro, né? Não pastor. Está acostumado a ver aquele que cuida do gado bovino. Mas quando a gente olha a partir da perspectiva de um rebanho de ovelhas, a dinâmica do pastor e da ovelha é diferente. E Cristo é o nosso supremo pastor, ele anda à frente, nós o acompanhamos, nós o seguimos. Andamos atrás dele. Ele vai abrindo o caminho e nós o acompanhamos. Ser seguidor de Jesus é se manter nas suas decisões e na sua orientação, é seguir absolutamente a sua liderança. E isso só pode acontecer se eu de fato conheço esse mestre e sei qual é a sua direção. O discipulado é o chamado para uma relação pessoal. Terceiro lugar, o discipulado é um convite para uma renúncia radical. A si mesmo se negue. Veja que Jesus ele poderia ter dito assim: abandone o seu trabalho, abandone a sua antiga religião, abandone algumas práticas que você mantém e você já sabe que elas não estão em conformidade com a lei de Deus. Ele poderia ter dito só isso, mas não. A si mesmo se negue. Percebe? O velho Lucas morreu. Ele foi crucificado. Ele foi abandonado. Ele foi deixado para trás. A si mesmo se negue. Tudo que é propriamente meu, tudo que envolve o meu interesse particular, tudo que envolve a minha preferência, todas essas coisas estão depositadas aos pés da cruz. Tudo isso ficou para trás, nada disso mais é importante. A gente costuma falar aqui até em tom de brincadeira nas questões de decisão da igreja, você já deve ter aprendido, já falei algumas vezes e vou continuar falando para sempre. Aquilo que eu acho não importa. A gente não fala isso? Aquilo que eu acho não importa. Aquilo que você acha não importa. Mas será que não importa mesmo? Aquilo que você acha verdadeiramente é algo que está diante do Senhor, à disposição do Senhor, ou algo pelo qual você briga de qualquer forma, ferro e fogo? Algo que você de forma combativa impõe às outras pessoas. Algo do qual você não pode abrir mão em hipótese alguma, porque senão você vai parecer fraco. Talvez você vai parecer uma pessoa influenciável. Às vezes, queridos, nós somos tão apegados àquilo que nós achamos, àquilo que nós queremos, àquilo que nós valorizamos, que isso faz com que seja impossível que vivamos o verdadeiro discipulado. O chamado pessoal, um chamado para um relacionamento pessoal, para um relacionamento, mas é também um chamado para uma renúncia radical, integral, completa. Antes eu era o centro da minha vida. Agora, Cristo é o centro da minha vida. Antes eu era o protagonista da minha história. Eu a estava escrevendo de forma terrível. Agora, o único protagonista é o Senhor. Antes eu reivindicava ser o eu autônomo. A gente não fala tanto disso? Abraçava esse mito terrível do humanismo, de que eu sou o dono da minha história e de que eu devo viver uma plena autonomia. Agora eu me reconheço totalmente dependente. Autônomo, eu caminhava para a morte. Dependente de Cristo, eu caminho para a vida e em vida. Quarto lugar, o discipulado é um convite para morrer. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Ninguém que tomava a sua cruz acabava vivo. Toma aqui, fulano, ó, essa cruz aqui é tua. Carrega para lá. Ele já sabia. Perdeu. Já era.
Aquele que tomava a sua cruz, ele estava fadado à morte. Eu e você estamos dispostos a morrer? Ah, pastor, tem até alguns grupos que os caras fazem algum tipo de automutilação, né? Eu já vi um pessoal lá na Ásia que o cara se crucifica na Páscoa. Já viram isso? Já viram? Não é disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Não é você se afligir um sofrimento temporário, seja ele qual for, joelhar no milho, né? E algum outro tipo de penitência, seja ela qual for. Tem crente que inclusive acha que vir à igreja uma vez no mês, no domingo de ceia, é também essa penitência, né? Aí o resto do mês eu vou me preocupar com a minha agenda. Não é, né, irmãos? Não é. Vir à igreja é privilégio, mas sofrimento é aquilo que a gente vive todo dia. Quando a gente abre mão da nossa própria vida, quando a gente está disposto a não negociar os nossos valores, quando a gente está disposto a ficar de pé quando todos estão de joelhos. Jesus nos chama a morrer. A velha carne deve ser crucificada. O velho homem já foi morto. Aquilo que ainda insiste em governar a nossa vida, aquilo de pecaminoso, de terrível, de mal, que desagrada ao Senhor, que ainda tenta nos governar, tudo isso deve ser levado à morte. Os benefícios da conversão, eles são grandiosos, não resta dúvida, mas nós devemos assumir, sim, a responsabilidade e o papel de fazer morrer o velho homem e a nossa carne. O bispo J.C. Ryle escreveu o seguinte, também comentando esse texto: não devemos ocultar de nós mesmos o fato de que o verdadeiro cristianismo traz consigo uma cruz diária nessa vida, enquanto oferece uma coroa de glória na vida futura. A carne precisa ser diariamente crucificada. Precisamos resistir ao diabo dia após dia. O mundo precisa ser vencido. Há uma guerra declarada e muitas batalhas a vencer. Eu e você estamos em guerra e somos chamados a abrir mão do nosso conforto. E fazemos isso quando escolhemos as disciplinas espirituais nos lugares dos prazeres desse mundo. Como tem sido o nosso dia a dia? Como tem sido o teu relacionamento com a palavra de Deus? Como tem sido a nossa vida de oração? Como temos vivido tudo isso? Último lugar, queridos. Quinto lugar. O discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. O texto diz: siga-me. Não é, vamos sentar aqui e ficar esperando a vida passar. Não. Não é, vamos ficar aqui esperando. É, vamos viver juntos. Vamos andar juntos. Vamos caminhar para frente juntos. Esse que é o chamado de Jesus para nós, uma vida dinâmica, não uma vida de contemplação, é caminhada, é obediência diária, é movimento. Essa é a vida cristã. Nós não devemos esquecer que quando Jesus disse essas palavras, ele mesmo caminhava para a cruz. É justamente nessa parte dos evangelhos, tanto aqui em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, que há uma grande virada no ministério de Jesus. Esse é um texto muito interessante, porque ele está presente em todos os evangelhos. Mas, sobretudo nos sinóticos, nós encontramos algo que salta aos nossos olhos. Até esse momento, a popularidade de Jesus só cresce. A partir desse momento, a oposição que cresce. Queremos a popularidade, mas não queremos a oposição. Queremos que a igreja cresça. Queremos proclamar o evangelho. Queremos discipular pessoas. Mas muitas vezes nos esquecemos de esperar o contra-ataque do diabo, o contra-ataque das forças do mal. As influências da oposição, sejam internas, sejam externas, no contexto da nossa igreja. Queridos, nenhuma igreja
cresce, avança no conforto. Isso não existe. Da mesma forma como nenhum de nós individualmente se desenvolve como discípulo de Jesus no conforto, numa boa, sentado no sofá. Ah, pastor, mas é tão legal, a gente ouve assim umas coisas boas na igreja, que o nosso coração fica cheio de ânimo. Sim. Da onde vem o ânimo? Cristo venceu o mundo. E por que nós precisamos desse ânimo, da vitória da cruz? Porque no mundo nós teremos aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A realidade, meus queridos, é o seguinte, que a nossa vida aqui é dor. Nossa vida aqui é dificuldade. Nossa vida aqui é batalha. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que entrega o seu conforto. Mas não apenas isso. Ser discípulo de Jesus é também entregar a nossa confiança. Veja qual é a promessa do versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A lógica do reino é invertida, né? O mundo diz, se esforce, trabalhe, corra atrás, e aí você vai ter felicidade e alegria. Veja, trabalhe, se esforce sim, não resta dúvida, para a glória de Deus, sabendo que inclusive o fruto do seu trabalho deve estar disponível para o reino de Deus e para o avanço do reino de Deus. Eu e você somos chamados à generosidade, ao serviço, à entrega, somos instados a não viver na avareza, não é verdade? Agora, mesmo que nós tenhamos muito aqui, entreguemos tudo a Ele, isso só faz sentido diante de uma promessa. Eu já entendi, pastor, que eu devo abrir mão do meu conforto. Isso quer dizer, então, que a vida cristã é uma vida estoica. A felicidade está no cumprimento do dever. É isso? Não. Inclusive, um ótimo teólogo chamado John Piper, ele defende justamente o oposto. Ele diz que a vida cristã é o verdadeiro hedonismo, é a verdadeira busca pelo prazer, porque a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer só pode ser encontrado em Deus. Então, aquele que quer viver verdadeira alegria e verdadeiro prazer, vai buscá-lo incessantemente na verdadeira fonte, não nas falsas fontes. Interessante essa reflexão. E eu acho que é por causa disso que o verso 25 está aqui. Meu irmão, nós não somos chamados a abrir mão da própria vida para receber ao final uma cruz e pronto, acabou. Para receber no final a morte e ao fim. A morte não é o fim. E aí que está a grande maravilha da vida cristã. Nós somos chamados a entregar a nossa vida. E entregamos a nossa vida e o nosso conforto porque temos plena confiança. E entregamos também a nossa confiança, isso é ser discípulo, ao Mestre. O seguimos para onde quer que Ele vá, porque confiamos plenamente que no final esse caminho vai ser bom. O caminho é estreito, pedregoso, penoso, mas no final, queridos, atravessaremos o rio. Naquela bela imagem do peregrino. E do outro lado estará a cidade celestial, e viveremos para sempre na presença do nosso Rei, e viveremos para sempre as suas alegrias, os seus prazeres, tudo aquilo que Ele já tem reservado para nós. Você quer salvar a sua vida? Sei você, eu quero. Você quer ganhar a sua vida? Você quer achar a verdadeira vida? Então o segredo é: morra, perca a sua vida, então você vai salvar a sua vida. Morra para a velha vida, e você então experimentará a verdadeira vida.
Sabe, irmãos, a gente muitas vezes pensa na fé como uma decisão estanque, pontual. Um dia eu ouvi a mensagem, o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, criei em Cristo, Jesus, e agora está tudo resolvido. Meus irmãos, não resta dúvida que existe um momento da nossa conversão. Nós não negamos isso. E que a partir daquele momento da verdadeira conversão, ninguém jamais poderá nos arrancar da mão do nosso Salvador. Ponto. Acabou. É isso. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. Existem muitas falsas conversões. E o Senhor Jesus faz esse alerta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é isso? Jesus condicionando a salvação às nossas obras, à nossa obediência? Claro que não. É Jesus reforçando a verdade absoluta de que o verdadeiro salvo viverá nova vida. O que se engana, aquele que não teve verdadeira conversão, ele até pode se dizer convertido, religioso, membro de igreja, mas ele vive voltando ao vômito. Ele vive voltando ao velho. Ele vive como se jamais tivesse morrido para a velha vida. Vive a mesma vida de antes. Se ele vive a mesma vida de antes, isso quer dizer que está sobre ele a mesma morte de antes. A fé salvadora é permanente, inabalável, incondicional. A fé verdadeira, ela permanece. A fé verdadeira, ela confia. A fé verdadeira, ela se entrega. Paulo diz lá aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 9, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Agora, veja, preste atenção, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aquele que verdadeiramente crê em Cristo, o que ele faz? Ele abre mão, porque ele encontrou o verdadeiro tesouro. Se alguém está a trabalhar num campo e encontra o tesouro escondido, o que ele faz? Enterra o tesouro de volta. Arruma todo o dinheiro que puder, compra o campo por causa do tesouro. Lembra dessa ilustração de Jesus? O Evangelho é a pérola de grande valor, queridos. Vale a pena tudo por ela, vale a pena tudo por esse tesouro, vale a pena abrir mão de qualquer coisa em prol de uma vida íntegra diante do Senhor, que reflete a graça que já foi dada, a graça que já foi recebida por meio da fé. Tudo que o mundo oferece deve ficar aos pés da cruz, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo é superior a qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. O discípulo é chamado a confiar em Cristo acima de tudo. E por isso Paulo continua no mesmo texto de Filipenses: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O coração do discipulado é conhecer Cristo, participar de seus sofrimentos, tornar semelhante a ele em sua morte e viver na esperança da ressurreição. Isso me faz lembrar uma canção antiga, um hino tão belo do nosso cantor cristão, o hino 296. É uma canção de consagração. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz para sempre toma, para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo-os a mensagem proclamar. Minha alma e ouro toma,
nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por ti saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Que essa seja a nossa oração de consagração, irmãos. Diante da mesa do Senhor, diante da palavra do Senhor, que nós lembremos que ser discípulo envolve a entrega do nosso conforto, envolve a entrega da nossa confiança, olhando sempre para a esperança da ressurreição, porque com base nessa esperança, nós aqui viveremos. Ser discípulo é viver com os olhos no céu. Cristo é o nosso tesouro, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa vida. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você é discípulo de Jesus? Você tem negado a si mesmo? Você tem tomado a sua cruz? Você tem seguido o Mestre? Você tem entregue o seu conforto, a sua confiança? Você tem vivido sustentado pela esperança da glória? A igreja verdadeira é formada de discípulos verdadeiros. Ser igreja é ser discípulo. E discípulos são pessoas que pertencem a Jesus por inteiro. Por inteiro. Sem reservas. Sem nenhuma parte em que nós ainda tentemos reservar para nós mesmos. Entregamos tudo ao Senhor. Cada área da nossa vida, tudo é dele. Que cada pecado não confessado seja confessado e abandonado. Que cada desvio de valores seja corrigido pelo Espírito Santo. Que nosso coração seja consagrado inteiramente a Cristo e somente a Cristo.